Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de uma questão que pega muita gente, né? E às vezes a gente fica aí falando isso, afirmando isso, contando essa historinha pra gente e pra todo mundo, e não se dá conta de quanto mais a gente fala isso, mais a gente afirma isso, pior a gente fica, mais pesado fica a nossa rotina e o nosso dia a dia, né? Que é a questão aí do eu não tenho saída. Então vamos lá. A gente tem o costume, né, de achar que a gente não tem saída quando a gente tá em alguma situação que não tá confortável, que não tá bom, né? Não tá confortável no sentido de que não era isso que eu queria. Está confortável porque eu não preciso sair da minha zona de conforto, está confortável porque é o que tem para hoje, mas tá dolorido, não era aquilo que eu queria para mim, não era aquilo que eu queria para minha vida, né? E aí, às vezes a gente vai conversar com alguém ou com a gente mesmo e fica afirmando isso, né, de que eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer, por isso que eu tô nessa situação. Então, vamos lá, seja um relacionamento, né, que eu não tenho, fico afirmando eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, se eu terminar isso agora, eu não tenho o que fazer da minha vida, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho como manter a casa e os filhos, eu não tenho como, enfim, eu não tenho como me manter, eu fico aí dizendo que eu não tenho saída, eu não tenho outra opção. Seja um trabalho, né, onde a gente também fica por conta de ter essa crença de que eu não tenho saída, se eu sair daqui agora eu preciso ganhar dinheiro, se eu não vou ter como me sustentar, eu preciso do trabalho, né, enfim, por algum motivo, para pagar conta, para comprar comida, e aí a gente vai se enredando nessas questões racionais, né, da nossa mente, né, onde fica dizendo pra gente e nos convencendo que a gente não tem saída. E tá errado a gente pensar dessa forma? Não tá errado. Mas se a gente parar para analisar, a gente vai perceber sim que a gente tem saída, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto mais a gente afirma isso, que eu não tenho saída, eu não tenho escolha, eu não tenho o que fazer, eu tô decretando que essa é a situação que eu mereço, que é a situação que eu mereço pra mim, que eu não mereço nada melhor, que eu tô me punindo, que eu tô me castigando, que eu tô nessa porque eu tenho que sofrer. Então, quanto mais eu afirmo isso pra mim, eu tô confirmando pro universo, eu tô confirmando pro meu campo energético me trazer mais coisas disso, para que fique mais difícil, para que eu me sinta cada vez mais enredada e mais amarrada na situação, porque eu já estou convencida de que é isso que eu mereço. Eu já estou convencida de que eu mereço sofrer e de que eu não tenho saída. Então, quanto mais eu afirmar isso, mais difícil fica, para que eu consiga encontrar uma solução. E aí a gente volta para as questões de consciência, para questões de lei da atração, né, para as questões aí de coisas que estão registradas no nosso subconsciente, o nosso pacotinho de condicionamentos e de crenças de acordo com as nossas experiências aqui, que faz com que eu atraia essas coisas para minha vida, com que eu atraia essas situações para minha vida, e eu não me sinta capaz de sair dela. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha lá na minha infância passado por alguma situação onde me mostrou que se eu fosse independente, que se eu fosse, se eu fosse no sentido
Vamos supor que eu tenha visto, né, o meu pai ou a minha mãe, ou alguém, avô e vó, alguém que convivia muito comigo lá na minha infância. Se eu vi alguém tomar uma atitude, fazer uma escolha de seguir o seu caminho, de seguir algo que acreditava ser bom para si, de seguir um caminho onde estivesse fazendo a escolha para sua felicidade e desta forma estava machucando alguém, e eu julguei que quem estava sendo machucado era o coitadinho, era o certo e tudo mais, eu registrei no meu subconsciente que sempre que eu fizer algo, sempre que eu der um passo por mim, sempre que eu for em direção daquilo que vai ser a minha felicidade, a minha independência, né, aquilo que eu sei que vai ser bom pra mim, eu vou machucar alguém. Por conta disso, eu registrei lá naquele momento que eu nunca iria fazer para não causar o que aquele pai causou para aquela mãe, o que aquele avô causou para aquela avó, tio, enfim, né, para quem eu vi sendo deixado para trás, digamos assim, ninguém é deixado para trás, mas né, como eu interpretei desta forma, então eu posso trazer isso para minha vida. Então, o que está acontecendo aí? Eu estou atraindo situações para minha vida por conta de duas coisas. A primeira, que é para me provar que eu tô certa, de me achar mais segura, aceitando a situação que eu tô, não lutando para sair dela. Por pior que esteja, eu vou ficar aqui para não causar dor para ninguém. E a segunda forma é a vida me mostrando que está na hora de eu acordar. É a vida me mostrando que está na hora de eu abrir os meus olhos. É a vida me mostrando que todo mundo merece as mesmas abundâncias do universo, a mesma felicidade, a mesma paz, né, que todo mundo tem direito de ter isso. Então a vida vai sempre me mostrando, sempre que eu sair deste caminho de ir na direção da alegria, da paz, da felicidade, do equilíbrio, a vida vai me trazer alguma coisa para me mostrar que está na hora de eu acordar e olhar para mim. Só que no meu subconsciente tem essa informação registrada de que eu não posso agir, porque senão eu vou causar dor. E aí o que eu fico contando de historinha? Que eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer. Eu nasci para isso, eu nasci para sofrer, eu nasci para estar aqui, eu não tenho o que fazer, se eu tomar alguma atitude eu vou causar dor para alguém e eu vou sofrer muito, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Tá, e aí como é que a gente faz então para perceber isso? A primeira coisa e a coisa mais importante de todas, a gente sempre tem uma saída. Por pior que seja a situação, né, assuma que você sempre tem uma saída. Mesmo que seja a saída de assumir de que para mim hoje essa situação é mais cômoda, é mais seguro, eu me sinto mais segura, seja financeiramente, seja, né, qual for a tua situação, estando aturando essa situação hoje, do que botar minha cara no mundo, do que chutar o pau da barraca, do que tomar a atitude. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir isso. Porque quando eu assumo que existe um medo, né, um medo de não dar conta, um medo de não conseguir caminhar sozinha, um medo, porque na verdade eu tô com um medo de caminhar sozinha. Se eu não quero sair daquela situação é porque eu não estou tendo confiança em mim, de que eu dou conta, de que eu consigo, e eu preciso de alguém para me dar esse suporte, eu preciso de alguém para me segurar, eu preciso de alguém, né, seja financeiramente, seja emocionalmente, porque às vezes a gente tá preso numa situação que não é nem por questões financeiras, é por questões emocionais, né, é por questões de apego emocional mesmo. Então, a partir do momento que eu consigo assumir isso, já é um primeiro passo para que eu possa me permitir olhar para esse medo e entender o porquê que eu tenho ele.
né? E quando eu assumo isso, não, eu sempre vou ter uma saída, né? Vamos supor aí que seja uma relação onde, né, é um casal, tem filhos e tudo mais, e aí a mulher tá ali porque tá aturando uma situação que não aguenta mais, que não gosta mais, que não quer mais ficar naquele casamento. Mas daí, né, conta essa historinha e assume isso e decreta isso de que não tem saída. Não, tu tem saída sim. Se tu quiser, tu pode pegar tuas coisas e sair de casa. Se tu quiser, tu pode ir pra casa da mãe, pra casa do pai, pra casa de um parente, pra casa de uma amiga. Né? Então, tu tem uma saída para não aturar mais essa situação. Né? Uma saída sempre vai existir. Agora, se eu acho que eu me sinto mais segura nesta situação, apesar de tudo, eu me sinto mais segura, então assuma isso pra ti. Porque aí quando tu assume, tu consegue olhar pra isso pra mudar. Olha só a diferença. Eu contar pra mim mesma, né, e contar também para as outras pessoas essa historinha de que eu não tenho saída e eu tenho que aturar esse casamento, eu tenho que aturar esse homem. Eu tô falando aqui homem, tá? Mas seja no sentido de se for ao contrário, um homem que tem que aturar a mulher, né, um chefe, alguma coisa assim, em que tu tá no trabalho porque tu tenha que aturar, alguma coisa assim. Mas eu vou usar aqui um exemplo como se fosse um casamento. E aí, enquanto eu tô contando, eu tenho que aturar isso porque eu não tenho saída, porque eu vou morrer de fome, porque eu não posso dar comida para os meus filhos, porque se eu sair daqui eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que daqui a pouco voltar a fazer uma coisa lá atrás que eu fazia antes, eu não gostava mais, eu vou ter que fazer aquilo por um tempo para me sustentar de novo, então eu não quero. Então eu não tenho saída, eu tenho que ficar nessa situação. Agora, se eu olhar para mim e dizer assim, não, eu tenho saída, que é pegar o poder da minha vida, é assumir a minha vida nas minhas mãos, assumir o risco para caminhar em direção à minha felicidade, né, e sair de casa e morar temporariamente com meus pais, e morar com um amigo, e morar com alguém. Se meus filhos tiverem que ficar com o meu marido por um tempo, vai ter que ficar até eu poder me... O que eu prefiro? Viver essa vida a vida inteira ou ficar um tempo vendo, pegando os filhos, as crianças, final de semana, um dia sim, um dia não, ou de manhã e de tarde, sei lá, né? Cada um tem a sua forma aí de fazer as coisas, né? Mas aceitar essa situação daí por um tempo para remontar a minha vida e seguir por o resto do tempo que eu tiver com eles de fato, né? Então é uma escolha que sou eu quem faço. E quando eu decido olhar para isso, não, eu tenho uma saída, mas neste momento é mais seguro para mim continuar aqui, é mais seguro, porque apesar de tudo, esta pessoa está me ajudando, apesar de tudo, essa pessoa está me proporcionando tudo o que eu tenho hoje, se eu sou totalmente dependente dela. Essa pessoa está me proporcionando comida, casa, né, enfim, seja o que for, passeios, não importa. Então, eu consegui ter esta visão e olhar com esses olhos para essa situação e assumir que neste momento isto tá mais seguro para mim e tá cômodo para mim. Eu poderia sair sim, se eu quisesse, eu poderia botar minha malinha embaixo do braço e morar embaixo da ponte que seja, para poder dar uma reviravolta da minha vida. Eu tenho saída, sempre existe uma saída. É uma saída que tu faria? Não, mas existe essa opção, existe essa saída. E aí quando eu começo a olhar para a coisa desta forma, vai ficando mais leve, porque daí eu já não estou mais colocando o poder do meu destino, o poder das minhas escolhas e do meu futuro na mão desta pessoa, na mão de outras pessoas. Eu estou trazendo esse poder para mim. Eu estou assumindo que eu tenho escolha, mas que nesse momento eu assumo que está mais confortável aqui. Que neste momento está mais seguro aqui. Essa pessoa, apesar de tudo, me faz eu me sentir segura, porque daí eu vou ter o que comer. Eu vou ter onde morar, eu vou ter onde dormir. Eu não vou ter que voltar de repente para casa dos meus pais e fazer coisas que eu não gostava de fazer e que daqui a pouco foi até por isso que tu acabou saindo da casa dos teus pais. Né? Casando, enfim, para não ter que passar por situações que não gostava mais de passar, para ter a tua liberdade, sei lá eu.
Mas entenda que sempre tem uma saída. E quando eu escolho olhar desta forma, eu trago o poder da minha vida de volta para mim. Eu consigo entender o meu eu, o que está passando no meu eu, né? Na minha consciência, na minha cabeça, quais são os medos que estão ali e o que eu tenho que fazer para mudar. Aceitando a situação e só aceitando que existe esta mais de uma escolha, né? Existe mais de uma escolha, que existe a escolha que eu tive naquele momento, que foi a de permanecer porque está cômodo, porque está seguro. É quando eu consigo tirar o peso da situação e começar a ver a parte boa disso também, para poder caminhar em direção àquilo que eu quero, para poder começar a caminhar, porque senão eu não consigo nem enxergar a solução, porque daí acaba que eu tô tão focada no problema que eu não consigo enxergar a solução. O que eu tenho que fazer então? Existe, né? Eu fico só pensando que eu não tenho saída, não tenho saída. No que eu tô focando? No problema? Que eu não tenho saída, eu tenho que ficar nessa situação porque eu não tenho saída, então eu tô focando cada vez mais no problema, o problema cresce cada vez mais. Quando eu percebo que sim, existe uma saída, mas é uma saída que neste momento eu não quero, eu não escolho ela, mas existe a saída, eu só não vou escolher ela. Existe a saída de eu chutar o pau da barraca, existe a saída de eu pegar as minhas coisas e sair de casa, existe as minhas coisas, a saída de eu ir lá e pedir demissão agora e acabar com essa história, acabar com esse sofrimento dessa empresa. Existe uma saída. Eu não escolho, ela não é a minha opção agora. A minha opção agora é ficar porque está cômodo, está seguro, está bom aqui. Apesar de tudo. Eu tenho que comer, eu tenho onde trabalhar, eu tenho, enfim. Quando eu paro de focar no problema que eu não tenho saída e foco no que tem uma solução e eu tô escolhendo por ela agora, eu consigo focar naquilo que eu preciso fazer para melhorar a minha situação. Aí é quando começa a se abrir um leque de oportunidades, começa a se abrir um leque de caminhos. Porque daí eu vou perceber que eu sou o responsável pela minha vida. Que eu não posso entregar para ninguém a escolha de que rumo seguir. Eu não posso entregar para ninguém essa escolha é minha, a escolha referente à minha vida ela é só minha. E quando eu digo que não tem saída, eu estou entregando para outra pessoa de mão beijada. Toma, faz o que tu quer da minha vida. Percebem isso? Então existe uma saída, sempre existe uma saída. E quando a gente aceita então que tem essa saída, esse peso ele acaba ficando mais leve, ele já não fica tão pesado. Porque daí eu já começo a enviar informação para o meu subconsciente e para o universo, para o meu campo energético, que a escolha é minha, que sou eu que estou fazendo essa escolha e que é seguro para mim estar fazendo essa escolha por conta disso, disso, disso e disso. E aí eu começo a identificar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Percebe que quanto mais eu pensar negativamente sobre alguma coisa, mais negativo aquilo fica. Quanto mais eu pensar em interpretar positivamente alguma situação, mais positivo aquela situação vai ficar. E mais coisas positivas vêm para a minha vida. Então, sempre existe uma saída. Ela pode não ser a tua escolha. Pode ser algo que para ti tenha um condicionamento, uma crença, né, registrada no teu subconsciente que é feio fazer, que as pessoas vão te julgar. Porque, assim como tu julgou, de repente, lá no passado, quem tu viu fazendo isso. Então, assim como a gente julga quem fez alguma coisa que a gente considerou errado porque doeu em alguém,
a gente sempre vai precisar, a vida sempre vai nos colocar na mesma cadeira, talvez não com a mesma situação, mas para que a gente sinta as mesmas coisas. Às vezes eu vi lá atrás em relação a relacionamento, mas hoje eu estou vivendo isso em relação a trabalho, né, de achar que eu não tenho saída. Mas quem que eu julguei lá atrás que fazia as coisas pensando no que era melhor para si? Quem que eu julguei lá atrás fazendo isso? E aí a vida vai me colocar numa situação onde eu consiga entender daí o que aquela pessoa estava sentindo e que eu tenho que aprender a fazer igual. E quando eu digo fazer igual, não significa que eu tenha que achar certo dependendo da forma com que a pessoa fez. E não é igual, né, falando as mesmas coisas, as mesmas atitudes, os mesmos... Não! Mas é o de tomar o poder da sua vida. É o de assumir o seu eu. É o de fazer aquilo que faça sentido para ti. Porque quanto mais tu faz alguma coisa que faça sentido para ti, quanto mais tu faz coisas que te alegram, que te realizam, mais tu vibra nessa frequência do amor, da alegria, da paz, do equilíbrio. E as pessoas ao teu redor acabam captando isso também, as pessoas ao teu redor acabam crescendo e evoluindo também por conta da tua nova vibração. Então é assim que funciona. Quando eu escolho assumir que existe uma saída, mas que por conta de algum medo meu, eu prefiro ficar na situação em que eu estou. Porque se eu ficar contando, se eu ficar assumindo que não existe saída, a situação vai ficar cada vez pior. A minha vida fica cada vez pior. A minha vida fica cada vez mais pesada. Então a primeira coisa que tem que ser feita é perceber qual é a saída que existe, mesmo que não seja uma opção para ti, tu não vai fazer ela. Mas existe essa saída. Começa a olhar. E eu garanto que quando vocês forem fazer esse exercício, vocês vão identificar mais de uma saída. Não significa que porque eu estou identificando que existe a saída X, eu vou ir lá agora e vou fazer ela. Não, não é para isso. Não é para que eu chute o pau da barraca e faça. É apenas para que eu identifique. Para eu começar a enviar informação para o meu subconsciente de que eu tenho escolhas, de que eu percebo que existem caminhos, que não é um caminho só, mas que eu estou optando ficar onde eu estou por questões de segurança, de comodismo, de, né, enfim, medos. Identifica qual é o teu medo. Então vocês vão identificar assim mais de uma saída. E quando conseguirem identificar mais quais são essas saídas, assumam os seus medos. Por que que eu não escolho esse caminho? Ah, porque eu tenho medo de não dar conta, porque eu tenho medo de não poder ver meus filhos, porque eu tenho medo de não conseguir me sustentar, porque eu tenho medo... Por que que eu não escolho esse? Ah, porque eu tenho medo de ter que estar regredindo, porque eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim, que eu regredi, que eu voltei para casa dos pais, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Identifica os teus medos para todas as tuas saídas. E aí depois com o coração leve, assume para ti mesmo. Eu escolho ficar onde eu estou, porque aqui está mais confortável para mim neste momento, porque é o que eu já conheço. E estando aqui com essa sensação, agora eu vou começar a ver o que eu posso fazer por mim. Porque se não tiver essa consciência, não consegue mudar a situação nunca. Não consegue perceber as outras saídas. E não consegue perceber que está dando o poder do teu eu de mão beijada para outras pessoas cuidar. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. E a gente sempre tem uma saída, né? Então peguem esse poder para vocês, né? Assumam a vida de vocês se quiserem melhorar, se quiser mudar. Se a vida tá boa como tá, beleza, siga em frente. Agora, se não tá boa, a única saída, nesse caso, é a gente olhando pra gente. É a gente assumindo a nossa responsabilidade sobre a nossa vida.
certo? Um beijão para todos e até o próximo vídeo.